Sucesso é liberdade. Liberdade de escolha. E essa liberdade requer dinheiro suficiente para não depender de outros. Não é ser milionário, é ter a estrutura que gera o fluxo necessário para a independência. Comece hoje. Mova as 6 peças um pouco a cada mês. Em 5 anos, você terá uma estrutura antifrágil. A alternativa é a dependência. A aritmética não mente. Aos 50, 60 ou 65, você não tem mais dias a perder. Deixe-me mostrar algo que ninguém calcula. O custo composto da inação, não em teoria, em reais concretos que você perde por cada semana que adia a construção dessa estrutura. Se você tem 55 anos com R$ 100.000 e começa a investir hoje a 8% ao ano, sem adicionar nada, aos 75 terá aproximadamente R$ 466.957. Mas se espera apenas um ano e começa aos 56 com os mesmos 100 mil, aos 75 terá R$ 432.553. A diferença é R$ 34.404, que evaporaram por esperar 12 meses. Isso representa R$ 2.867 por mês de custo invisível. Quase R$ 3.000 mensais que você perdeu por procrastinar. Multiplique isso se você espera 5 anos, de 55 para 60. Os mesmos 100 mil aos 60 crescem apenas para 317.016 aos 75. Você perdeu R$ 149.941, quase R$ 150 mil evaporados por esperar 60 meses. Isso equivale a 2 anos e meio de salário para um trabalhador médio brasileiro. 2 anos e meio da sua vida jogados fora por não agir quando deveria. Isso assume que você investe apenas uma vez e nunca adiciona mais. Se incluímos o efeito de investir sistematicamente todo mês, os números ficam muito piores. Imagine que, além dos 100 mil iniciais, você investe R$ 1.000 mensais. Se começa aos 55 e chega aos 75, termina com aproximadamente R$ 938.668. Se espera até os 60, termina com R$ 666.419. Perdeu R$ 272.249. R$ 1/4 de milhão que nunca recupera. Esse é o preço real de 5 anos de atraso, quando você combina capital inicial mais investimento sistemático. Vi esse erro centenas de vezes. Gente inteligente, educada, com bons salários, que diz, vou começar no ano que vem. Quando as coisas estiverem mais claras, quando tiver mais certeza, quando o mercado estiver melhor, e o ano que vem nunca chega. Ou chega 5 anos depois. E nesse momento perderam o equivalente a uma década de trabalho futuro. Em 1973, Warren me disse que queria começar a comprar ações do Washington Post. O jornal estava passando por problemas. A ação tinha caído 60% desde o pico. Todo mundo estava vendendo. Warren queria comprar. Perguntei se ele tinha certeza. Ele me disse que nunca teria certeza. Mas os números mostravam que a empresa valia 400 milhões e podíamos comprá-la por 80 milhões. Compramos. Durante 2 anos, a ação continuou caindo. Compramos mais. As pessoas nos chamaram de loucos. Em 1980, 7 anos depois, nosso investimento havia multiplicado por 10. Mas o importante não é o resultado, é que Warren não esperou ter certeza. Certeza não existe. Se você espera certeza para agir, age quando já é tarde. Depois dos 50, você não pode se dar ao luxo de esperar sinais perfeitos. Sinais perfeitos são retrospectivos. Você só sabe que era o momento perfeito depois que passou, e nesse momento você perdeu a oportunidade. Por isso, sua estratégia após os 50 não pode ser esperar o momento ideal. Deve ser começar com o que você tem hoje e melhorar a estrutura todo mês.
Tem R$ 1.000 líquidos? Comece com 1.000. Tem 10.000? Comece com 10. Tem 100.000? Comece com 100. O número inicial importa menos que a direção e a consistência. Aqui está algo que aprendi depois de 60 anos investindo. Grandes patrimônios não se constroem com decisões brilhantes. Constroem-se com decisões corretas, repetidas durante décadas, sem interrupção. Warren e eu não tivemos um investimento que nos fez ricos. Tivemos centenas de investimentos bons compostos durante 60 anos. E a única razão pela qual pudemos manter 60 anos de consistência é porque construímos estrutura que sobrevivia a erros individuais. A Berkshire fez investimentos desastrosos. Perdemos tudo em têxteis. Perdemos em companhias aéreas nos anos 90. Perdemos em energia em 2000. Cada uma dessas perdas doeu, mas nenhuma nos quebrou porque nunca colocamos mais de 20% do capital em uma única aposta. A estrutura nos salvou da nossa própria estupidez ocasional. Você precisa do mesmo após os 50. Estrutura que te salve dos seus próprios erros, porque você vai cometer erros. Todos cometemos. A diferença entre quebrar e sobreviver não é não cometer erros. É ter estrutura que limita o dano de cada erro. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. Se você tem 60 anos sem estrutura, suas opções são muito limitadas, não impossíveis, mas limitadas. Você não tem tempo para crescimento composto massivo, mas tem tempo para evitar a pobreza. Deixe-me dar números concretos para alguém de 60 sem nada construído. Se você tem 60 anos, R$ 30.000 em caixa e pode economizar R$ 1.000 mensais durante os próximos 10 anos, aos 70, terá aproximadamente R$ 208.281, assumindo 8% ao ano. Não é fortuna, mas gera aproximadamente R$ 833 mensais a 4% de retorno sustentável. Somado a uma aposentadoria média de R$ 2.000, você tem R$ 2.833 mensais. É apertado, mas é vivível. É dignidade básica. Mas se você não faz nada, se chega aos 70 sem patrimônio, depende unicamente da aposentadoria, R$ 2.000 mensais. Em muitas cidades brasileiras isso não cobre nem o aluguel. Você termina morando com a família ou em moradia subsidiada. Essa é a diferença entre agir hoje versus não agir. Não é luxo versus pobreza, é dignidade versus dependência. Warren me disse algo há 20 anos que nunca esqueci. Ele disse que o sucesso não se mede por quanto dinheiro você morre tendo. Mede-se por quanta liberdade você teve durante sua vida. Liberdade de escolher onde morar, com quem passar o tempo, o que fazer com seus dias. E essa liberdade requer dinheiro suficiente para não depender de outros. Não requer ser rico. Requer ter estrutura que gere fluxo suficiente para manter independência. Essa é a meta real depois dos 50. Não se tornar milionário, mas construir estrutura suficiente para manter independência até morrer. E os 6 ativos que descrevi são os componentes mínimos dessa estrutura. Não são opcionais, são obrigatórios. Sem caixa de reserva, a primeira crise te destrói. Sem renda recorrente, a aposentadoria significa consumir capital até acabar. Sem ativos produtivos, inflação te empobrece lentamente. Sem margem de economia, você nunca constrói nada. Sem reputação financeira, crise te deixa sem opções. Sem proteção contra perdas, um erro te quebra. E o mais importante, esses 6 elementos não são sequenciais, são paralelos. Você deve construí-los simultaneamente. Não pode dizer primeiro acumulo caixa, depois compro ativos produtivos, depois trabalho na minha margem. Não funciona assim, porque cada um depende dos outros. O caixa evapora sem ativos produtivos que gerem retorno. Os ativos produtivos são liquidados em crise sem caixa de reserva. A margem não serve sem plano de investimento. Tudo trabalha junto ou nada funciona.
Por isso, seu plano de ação depois dos 50 deve incluir movimentos nas 6 áreas todo mês. Este mês você aumenta o caixa em R$ 500. Compra R$ 50 de ações que pagam dividendos. Reduz um gasto desnecessário que libera R$ 100 mensais. Verifica seu histórico de crédito. Revisa coberturas de seguros. Todo mês você move todas as peças um pouco. Em 12 meses, as 6 áreas estão significativamente mais fortes. Em 5 anos, você tem estrutura antifrágil. Mas a maioria não faz isso. Faz movimentos grandes esporádicos. Um ano investe tudo em uma ação que promete duplicar. Perde. No ano seguinte não investe nada porque está assustado. No terceiro ano, gasta tudo em um carro novo porque se sente deprimido pelos 2 anos anteriores. Zero consistência. Zero estrutura. E aos 65 continuam exatamente onde estavam aos 50. Os números não mentem. O índice Bovespa tem dado retorno médio considerável no longo prazo, apesar de todas as crises. Mas o investidor médio obtém retorno muito menor no mesmo período. A diferença não é porque o mercado roubou deles, é porque compraram caro, venderam barato, entraram e saíram constantemente, pagaram taxas desnecessárias, perseguiram modas, destruíram seu próprio retorno com comportamento errático. Depois dos 50, você não pode se dar esse luxo. Cada ponto percentual de retorno perdido por comportamento estúpido é um ano adicional que você tem que trabalhar. Se você precisa de 500 mil para se aposentar e obtém 8% ao ano, chega lá em determinado número de anos. Se obtém apenas 6% por comportamento errático, demora anos adicionais. Esses anos adicionais trabalhando são o preço direto da indisciplina. E aqui está o que ninguém te diz. Depois dos 65, trabalhar não é opção para muitos. A saúde falha. Os empregadores discriminam por idade. As indústrias mudam. Se você planejou se aposentar aos 65, mas não tem suficiente porque foi indisciplinado, não pode simplesmente decidir trabalhar 5 anos mais. Talvez seu corpo não aguente. Talvez ninguém te contrate. Talvez a indústria onde você trabalhou não exista mais. Vi isso dezenas de vezes. Homens que assumiram que poderiam trabalhar até os 70 se fosse necessário. Aos 67, são diagnosticados com algo que impede trabalhar, ou são demitidos e não encontram emprego nessa idade, ou a indústria colapsa. O plano B nunca se materializa e terminam dependendo da família porque assumiram que sempre teriam opção de trabalhar mais. Essa é outra razão pela qual estrutura é crítica depois dos 50. Não só porque maximiza patrimônio, mas porque elimina a necessidade de assumir que você poderá trabalhar indefinidamente. Porque essa assunção é perigosa. A probabilidade de você poder trabalhar aos 75 é baixa. A probabilidade de você precisar de dinheiro aos 75 é alta. Essa lacuna entre poder e precisar é onde a maioria se destrói. Durante a crise de 2008, conheci um executivo de 63 anos, ganhava R$ 20 mil mensais, gastava 19 mil, economizava 1.000, tinha 200 mil investidos, achava que estava bem. Quando a empresa faliu, ele perdeu o emprego. Levou 2 anos para encontrar outro trabalho que pagava 12 mil. Sua margem de economia evaporou. Teve que vender investimentos para manter o padrão. Aos 68, tinha menos de 100 mil. Aos 70, teve que se aposentar sem escolha porque ninguém contratava. Sua aposentadoria era 3 mil mensais. Não cobria nem metade do que gastava. Teve que mudar para apartamento menor, vender o carro, depender dos filhos ocasionalmente. Tudo porque assumiu que poderia manter aquele salário até decidir parar. Esse não é caso isolado, é padrão. A renda cai drasticamente após os 60 para a maioria das pessoas. Não porque são menos competentes, mas porque o mercado valoriza a juventude, energia, disposição para trabalhar longas horas. Aos 60, você não tem nenhuma dessas coisas na mesma medida. Empresas sabem disso, por isso pagam menos ou
não contratam. Por isso, a estrutura deve estar pronta antes dos 60, idealmente antes dos 55, porque cada ano após 55 aumenta a probabilidade de você não conseguir trabalhar até quando planejava. E se a estrutura não está pronta, quando você perde capacidade de trabalhar, você perdeu o jogo. Agora deixe-me falar sobre algo que ninguém menciona: o custo psicológico de não ter estrutura depois dos 60. Não é só financeiro, é emocional. É ver seus filhos comprarem casas enquanto você ainda paga aluguel. É não poder ajudar seus netos porque não tem sobra. É sentir que foi um fracasso apesar de ter trabalhado 40 anos. É a humilhação silenciosa de depender de outros quando você deveria ser o provedor. Vi isso no meu pai. Ele trabalhou duro a vida inteira, mas nos anos 50 e 60 não havia estrutura financeira como hoje. Ele morreu aos 92, dependendo parcialmente de mim. Não porque era incompetente, mas porque naquela época não havia conhecimento sistematizado sobre construção de patrimônio. Ele fez o melhor que pôde com o que sabia. Você não tem essa desculpa. Hoje, tudo está disponível. Todo o conhecimento, todas as ferramentas, todas as opções. Se você chega aos 70 pobre, não é porque não sabia, é porque não agiu. E essa é uma verdade muito mais difícil de carregar, porque você não pode culpar a época, o governo, a falta de oportunidades. Você só pode culpar suas próprias escolhas. Warren me perguntou certa vez por que tantos médicos e advogados terminam pobres. Gente que ganha muito durante a carreira, mas chega aos 70 sem nada. Eu disse que porque confundem renda com riqueza. Renda é o que entra todo mês. Riqueza é o que você mantém e multiplica ao longo de décadas. Você pode ter renda alta e riqueza zero se gasta tudo o que ganha. E você pode ter renda modesta e riqueza significativa se economiza 30% e investe consistentemente. Os números provam isso. Um médico que ganha 30 mil mensais, mas gasta 28 mil durante 40 anos, termina com menos patrimônio que um professor que ganha 6 mil, mas gasta 4 mil durante o mesmo período. Por quê? Porque o médico economiza 2 mil mensais. O professor economiza 2 mil mensais. Ambos investem o mesmo valor absoluto. Mas o médico tem estilo de vida, que custa 28 mil. O professor tem estilo de vida que custa 4 mil. Quando ambos se aposentam, o médico precisa manter 28 mil mensais. O professor precisa manter 4 mil. O médico precisa de 7 vezes mais capital para gerar o fluxo necessário. Mas ambos acumularam o mesmo capital. O médico termina pobre em relação às suas necessidades. O professor termina confortável. Essa é a armadilha da renda alta. Você acha que está bem porque ganha muito, mas se gasta quase tudo, está na mesma situação financeira de alguém que ganha pouco. Na verdade, está pior, porque construiu expectativas e padrão de vida que não pode manter na aposentadoria. Por isso, o quarto ativo que mencionei, a margem entre renda e gastos, é mais importante que a renda absoluta. Um trabalhador que ganha 3 mil, mas economiza 600, tem 20% de margem. Um executivo que ganha 20 mil, mas economiza 1.000, tem 5% de margem. O trabalhador está construindo estrutura 4 vezes mais rápido em termos proporcionais, e é a proporção que importa no longo prazo. Aqui está um cálculo que poucos fazem. Se você economiza 20% da sua renda durante 30 anos e investe a 8% ao ano, termina com patrimônio equivalente a 7 vezes sua renda anual. Se economiza apenas 5%, termina com patrimônio equivalente a 1,5 vezes sua renda anual. A diferença é de 5,5 vezes, apenas por manter margem maior. E essa matemática é implacável. Não importa quanto você ganha, importa quanto você mantém. Conheço pessoas que ganharam milhões durante a vida e morreram sem nada.
Conheço pessoas que nunca ganharam mais que 3 salários mínimos e morreram com 2 milhões em patrimônio. A diferença não foi sorte, foi disciplina. Foi entender que riqueza é função da margem mantida por décadas, não da renda absoluta em qualquer ano individual. Mas a maioria aumenta os gastos na mesma velocidade que aumenta a renda. Ganhava 5 mil, gastava 4.500, economizava 500. Consegue aumento para 8 mil, passa a gastar 7.500. Continua economizando 500. A margem absoluta não muda, a margem proporcional cai de 10% para 6%. E em 20 anos, essa pessoa se pergunta por que não tem patrimônio apesar de ganhar 60% mais que antes. A resposta é que ela aumentou o estilo de vida em vez de aumentar os investimentos. Comprou carro melhor, mudou para casa maior. Começou a jantar em restaurantes mais caros. Cada aumento de renda foi imediatamente capturado por aumento de gastos. A margem ficou estagnada. O patrimônio também. Por isso, depois dos 50, cada aumento de renda deve ir direto para investimentos, não para consumo. Se você ganha aumento de R$ 2.000 mensais, seu padrão de vida não muda. Esses 2.000 vão integralmente para ativos produtivos. Em 10 anos, assumindo 8% ao ano, esses 2.000 mensais viram R$ 365 mil. Esse é o custo de aumentar o padrão de vida em vez de aumentar os investimentos. R$ 1/3 milhão perdidos por decisão de consumir em vez de investir. E não estou dizendo que você deve viver miseravelmente. Estou dizendo que depois dos 50, cada real gasto deve passar pelo filtro. Isso aumenta minha capacidade futura ou só satisfaz ego presente? Trocar de carro porque o atual funciona, mas você quer impressionar vizinhos? Não passa. Investir em curso, que aumenta sua empregabilidade, passa. Reformar a casa porque quer, mas não precisa, não passa. Mudar para moradia menor, que reduz aluguel, passa. Warren mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500. Ele vale mais de 100 bilhões. Poderia morar em mansão de 100 milhões. Não mora. Por quê? Porque a casa dele funciona, atende suas necessidades. O dinheiro que não gastou em mansão foi investido e multiplicado 1000 vezes. Esse é o pensamento que separa quem morre rico de quem morre pobre. Não é quanto você ganha. É quanto você não gasta desnecessariamente para poder multiplicar. Agora, vou te dar uma verdade ainda mais brutal. Se você está lendo isso e tem mais de 60 anos sem estrutura, você provavelmente não vai morrer rico. Não importa o que faça nos próximos anos, a matemática não permite. Mas você ainda pode evitar morrer pobre. E entre morrer 100 milhões e morrer dependendo dos filhos, há uma diferença gigante. Uma é apenas não ser rico. A outra é perder toda a dignidade. Se você tem 65 anos, R$ 15.000 no banco e consegue economizar R$ 500 mensais, aos 80 terá aproximadamente R$ 170 mil a 8% ao ano. Não é muito, mas gera R$ 680 mensais a 4% sustentável. Com a aposentadoria de 2.000, você tem 2.680. É básico, mas é independência. Você não precisa pedir favor, não precisa morar com ninguém, não precisa explicar cada gasto. Essa dignidade mínima ainda é alcançável mesmo começando tarde, mas requer que você comece hoje, não amanhã. Hoje, porque aos 65, você tem talvez 15 anos de capacidade cognitiva plena. Depois dos 80, a maioria das pessoas perde capacidade de gerenciar finanças. Por isso, a estrutura precisa estar no piloto automático antes dos 80. Investimentos em ativos simples que pagam dividendos ou juros. Sem complexidade. Sem decisões. Difíceis. Tudo automatizado. Se você chega aos 80 sem isso, pronto, outras pessoas vão gerenciar seu dinheiro e, historicamente, isso não termina bem. Vi isso acontecer dezenas de vezes. Pessoa de 82 anos com 200 mil em patrimônio.
Filhos convencem a vender tudo e morar com eles. O dinheiro evapora em 3 anos. Aos 85, a pessoa não tem mais nada e depende completamente dos filhos, não porque os filhos eram maus, mas porque, sem estrutura clara e automática, o dinheiro se dissolve. Por isso, a estrutura que você constrói depois dos 50 não é só para você. É para proteger você do seu próprio declínio cognitivo futuro. É para garantir que quando você tiver 85 e não conseguir mais tomar decisões financeiras, o sistema continue funcionando sozinho. Dividendos chegam, juros são pagos, contas são debitadas automaticamente. Tudo funciona sem você precisar gerenciar ativamente. E isso só é possível se você simplifica radicalmente. Warren e eu sempre preferimos negócios simples que uma criança entende. Não porque éramos burros, mas porque simplicidade funciona quando você está cansado, doente ou velho. Complexidade quebra quando você mais precisa dela. Por isso, após os 60, seus investimentos devem ser entediantes. Fundos de índice que pagam dividendos, títulos do governo, imóveis alugados com administradora. Nada que exija decisão diária. Nada que possa colapsar se você não prestar atenção por 6 meses. Tudo robusto, previsível, monótono. Porque monótono aos 60 significa confiável aos 80. E confiável aos 80 significa você mantém dignidade aos 90. Aos meus 99 anos, posso te dizer que a coisa mais valiosa não foi o dinheiro que acumulei. Foi a tranquilidade de saber que nunca vou precisar de favor de ninguém, que nunca vou ser peso para minha família, que posso viver onde quero, como quero, até o último dia. Essa tranquilidade vale mais que todos os milhões da Berkshire. E você pode ter essa tranquilidade sem ser bilionário. Só precisa ter estrutura que gera fluxo suficiente para suas necessidades básicas, sem depender de trabalho ativo. Essa é sua escolha binária final. Você pode continuar adiando e chegar aos 75, dependendo de outros. Ou pode começar hoje a construir os 6 ativos que garantem independência. Caixa que compra tempo. Renda que flui sem esforço. Participação em ativos produtivos. Margem entre renda e gastos. Reputação financeira sólida. Proteção contra desastres. 6 elementos. Todos trabalhando juntos. Construídos em paralelo. Durante os próximos 10 anos. Não é rápido, não é fácil, não é sexy, mas funciona. E funcionar é a única coisa que importa quando você tem 60 anos e o tempo acabou para experimentos. Deixe-me te mostrar o que acontece quando você não constrói estrutura. Não em teoria. Em realidade concreta que vi dezenas de vezes. Conheci um engenheiro em 2003, 54 anos. Ganhava R$ 15.000 mensais. Tinha uma casa financiada, 2 carros, filhos na universidade privada. Gastava 14.500 mensais. Economizava 500. Tinha R$ 80.000 investidos. Me disse que estava tudo sob controle, que ia trabalhar até os 65 e então se aposentaria com a previdência da empresa mais o INSS. Calculava uns 6.000 mensais de aposentadoria. Achava suficiente. Em 2006, a empresa dele foi vendida para um grupo estrangeiro. Reestruturação. Ele foi demitido aos 57 com indenização de R$ 120.000. Somado aos 80 que tinha, ficou com 200.000. Parecia razoável. Procurou emprego durante 1 ano. Ninguém contratava engenheiro de 58 anos. As empresas queriam gente de 30 com metade do salário. Ele aceitou o trabalho que pagava 8.000. Ganhou menos durante 5 anos. Aos 62, a empresa faliu. Foi demitido novamente. Dessa vez não encontrou nada. Teve que se aposentar aos 63 por necessidade, não por escolha. Aposentadoria do INSS, R$ 2.200. A previdência privada, que ele esperava pagar 4.000, pagava 1.800, porque ele contribuiu menos anos que o previsto. Total, R$ 4.000 mensais.
Ele gastava 12 mil quando trabalhava. Cortou para 8 mil com sacrifício. Ainda faltavam 4 mil por mês. Começou a retirar dos 200 mil que tinha investidos. 4 mil por mês são 48 mil por ano. Em 4 anos e 2 meses, o dinheiro acabou. Ele tinha 67 anos, vendeu um dos carros, cancelou o plano de saúde, tentou vender a casa, mas devia mais na hipoteca do que ela valia porque tinha refinanciado 2 vezes durante a vida. Terminou entregando a casa para o banco. Hoje mora num apartamento pequeno que o filho paga, tem 73 anos, depende financeiramente da família. Não pode viajar, não pode sair para jantar, não pode comprar nada sem pedir. 40 anos de carreira bem-sucedida. Terminou como dependente porque não construiu estrutura quando tinha tempo. Esse não é caso extremo. É caso típico. A maioria das pessoas de classe média alta no Brasil termina assim. Por quê? Porque mantém padrão de vida incompatível com capacidade de gerar patrimônio. Gastam 95% do que ganham. Economizam 5%. Investem mal esses 5%. E assumem que vão trabalhar até quando quiserem com salário estável. Nenhuma dessas premissas é verdadeira. Você não controla até quando trabalha. O mercado controla. Você não controla seu salário. A oferta e demanda controlam. E depois dos 55, a oferta de você é alta e a demanda por você é baixa. Isso significa que seu preço cai, e se seu preço cai, mas seus gastos não caem, você começa a liquidar patrimônio. E uma vez que começa a liquidar, é questão de matemática simples até chegar a zero. Agora deixe-me te mostrar o outro lado. Um contador que conheci em 2000. Tinha 52 anos. Ganhava 8 mil reais mensais, bem menos que o engenheiro. Morava num apartamento de 2 quartos que tinha comprado há 15 anos. Um carro velho. Filhos em universidade pública. Gastava 5.500 mensais. Economizava 2.500. 31% de margem. Tinha 120 mil investidos em fundos de renda fixa e algumas ações de empresas que pagavam dividendos. Ele continuou com essa disciplina durante 15 anos. Aos 67, tinha acumulado 740 mil reais, assumindo retorno conservador de 7% ao ano. A aposentadoria dele do INSS era 2.500, mas os 740 mil geravam aproximadamente 2.400 mensais em dividendos a uma taxa de 4% ao ano. Total, 4.900 mensais. Ele gastava 6 mil naquela altura. Precisava retirar 1.100 mensais do principal. Mas, como o principal continuava crescendo pelos dividendos reinvestidos e pela valorização, ele tinha patrimônio para 35 anos de retiradas nesse ritmo. Ia chegar aos 102 anos com dinheiro. A diferença entre os dois homens não foi capacidade intelectual. O engenheiro era mais inteligente. Não foi sorte. Ambos tiveram carreiras estáveis até os 55. Foi margem de economia. O engenheiro economizava 3% da renda. O contador economizava 31%. Essa diferença de 28 pontos percentuais ao longo de 15 anos criou abismo de 540 mil reais entre os dois. E esse abismo é a diferença entre dignidade e dependência. Agora faça as contas para a sua situação. Quanto você ganha? Quanto você gasta? Qual é a sua margem? Se é menos de 20%, você está construindo dependência futura. Não estou dizendo isso para te insultar. Estou dizendo porque é aritmética. Você pode ficar ofendido com a aritmética, mas ela não se importa com seus sentimentos. Ela só executa. E aqui está a parte que mais dói. Você provavelmente sabe que deveria economizar mais. Você leu dezenas de artigos sobre isso, viu vídeos, ouviu podcasts. Todo mundo sabe que deveria economizar mais. O problema não é conhecimento, é execução. É ter disciplina para cortar o restaurante caro, o carro novo, a viagem internacional, o celular último modelo. É escolher o tédio da disciplina sobre o prazer do consumo. E a maioria não consegue fazer essa escolha
consistentemente. Warren me disse certa vez que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas é que pessoas muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Ele não estava falando de oportunidades de negócio, estava falando de vida. Pessoas muito bem-sucedidas dizem não para a maioria dos gastos, não porque não podem pagar, mas porque reconhecem que cada real gasto hoje é R$ 10 que não terão em 20 anos. Essa é a matemática que ninguém faz. Um jantar de R$ 200 hoje parece insignificante, mas se você investe esses 200 a 8% ao ano durante 20 anos, eles se tornam R$ 932. Um jantar custou realmente R$ 932 do seu patrimônio futuro. Um carro novo de R$ 100 mil não custa 100 mil, custa 466 mil que você teria em 20 anos se investisse em vez de gastar. Cada compra grande depois dos 50 não tem o custo de hoje, tem o custo composto de décadas. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza que cada real gasto é múltiplos reais perdidos no futuro, você para de gastar em coisas que não importam. Não porque virou miserável, mas porque virou racional. Você pergunta antes de cada compra: eu prefiro isso hoje ou 4 vezes isso daqui a 20 anos? E para a maioria das compras, a resposta honesta é que você prefere 4 vezes daqui a 20 anos. Você só compra hoje porque não faz esse cálculo. Deixe-me te dar um exemplo pessoal. Em 1958, quando eu tinha 34 anos, considerei comprar um carro novo, um Cadillac. Custava $4.500. Eu podia pagar. Mas calculei que se investisse aqueles $4.500, ao invés de gastar, com retorno de 10% ao ano, em 30 anos eu teria $78.427. Decidi que preferia ter 78 mil em 1988 do que ter Cadillac em 1958. Comprei um Volkswagen usado por $800. Em 1988, aqueles $3.700 que economizei tinham se transformado em $64.746 investidos na Berkshire. Hoje, 37 anos depois, valem aproximadamente $4.200.000. Um Cadillac que usei por 5 anos versus 4 milhões que tenho hoje. Essa é a escolha real. Você não escolhe entre carro novo ou carro usado. Você escolhe entre prazer temporário ou independência permanente. Mas a maioria nunca faz esse cálculo. Vê o carro bonito, sente o desejo, justifica que trabalhou duro e merece. Compra. E 30 anos depois se pergunta por que não tem dinheiro. A resposta está nas centenas de decisões pequenas onde escolheu prazer imediato sobre segurança futura. E não estou dizendo que você não deve ter nenhum prazer. Estou dizendo que depois dos 50, a proporção deve ser 80% disciplina, 20% prazer. Não 50-50, não 30-70. 80-20, porque você não tem mais tempo para erros. Cada ano que você desperdiça é um ano a menos de juros compostos trabalhando para você. Aqui está outro número que ninguém calcula: o custo de oportunidade de carregar dívida. Se você tem 55 anos e deve R$100 mil no cartão de crédito a 18% ao ano, você está pagando R$18 mil de juros por ano. Mas o custo real não é 18 mil. É o que esses 18 mil valeriam se você os investisse em vez de pagá-los aos bancos. Em 10 anos, 18 mil por ano investidos a 8% se tornam R$ 260.831. Sua dívida de R$100 mil custou, na verdade, 260 mil do seu patrimônio futuro. Por isso, dívida cara depois dos 50 é sentença de morte financeira. Você não pode construir patrimônio enquanto paga 18% a bancos. É matematicamente impossível. Você precisaria ganhar 19% investindo só para empatar, e ninguém ganha 19% consistentemente.
Então, enquanto tem dívida cara, você está indo para trás. Cada mês que passa, você fica mais pobre, não mais rico. E aqui está a armadilha. Muita gente, depois dos 50, pega dívida cara não para emergências, mas para manter padrão de vida, cartão de crédito para pagar jantar, empréstimo para viajar, cheque especial para cobrir conta no final do mês. Cada um desses usos é você escolhendo ser pobre no futuro para se sentir rico hoje. É a escolha consciente de trocar independência futura por consumo presente. E quando você tem 65 e percebe que não pode se aposentar porque está afogado em dívidas, não pode culpar ninguém além de você mesmo. Vi isso acontecer com um médico em 2015. 61 anos, ganhava 35 mil mensais, devia 420 mil em dívidas diversas, cartões, empréstimos, financiamento de carro, hipoteca. Pagava 18 mil mensais só de juros. Ele veio me pedir conselho. Perguntei por que tinha se endividado tanto. Ele disse que tinha 2 casamentos, 3 filhos de faculdades caras, casa grande, 2 carros importados, viagens internacionais anuais. Disse que precisava manter o padrão porque era médico e as pessoas esperavam isso dele. Eu disse que ele tinha 2 opções: cortar o padrão radicalmente e usar toda a renda excedente para liquidar dívidas em 5 anos, ou continuar como estava e trabalhar até morrer porque nunca se aposentaria. Ele ficou ofendido. Disse que eu não entendia sua situação, que não era tão simples, que tinha compromissos. Saiu sem agradecer. 2 anos depois, soube que ele teve um AVC aos 63. Sobreviveu, mas não pôde mais operar. Renda caiu para a aposentadoria. Teve que vender a casa, os carros, cancelar tudo. As dívidas foram renegociadas com deságio. Ele perdeu todo o patrimônio. Hoje mora num apartamento alugado, dependente da aposentadoria e de ajuda dos filhos. Ele escolheu manter padrão. O padrão o destruiu. Essa é a escolha binária que você tem depois dos 50. Você pode manter padrão e arriscar dependência. Ou pode cortar padrão e garantir independência. Não tem meio termo. Não tem solução mágica onde você mantém padrão alto e ainda constrói patrimônio, a menos que ganhe muito mais do que gasta. E se você está lendo isso, buscando informação financeira, provavelmente não ganha tanto a ponto de não precisar escolher. Então, a escolha é sua. Impressionar vizinhos hoje, ou dormir tranquilo aos 75, jantar em restaurante caro ou ter dinheiro para médico particular quando ficar doente. Carro novo ou aposentadoria digna. A cada mês, você escolhe entre essas opções, e a soma dessas escolhas durante 15 anos determina se você termina independente ou dependente. Warren e eu fizemos essas escolhas milhares de vezes, toda vez que podíamos gastar em algo que não agregava valor. Dissemos não. Não porque éramos soviéticos, porque sabíamos que cada não nos deixava mais perto de nunca ter que dizer sim por necessidade. Cada real economizado era um tijolo na estrutura de independência. E depois de décadas colocando tijolos, a estrutura ficou inquebrantável. Você não precisa de décadas, mas precisa de uma. Precisa de 10 anos de disciplina brutal, onde cada decisão de gasto passa pelo filtro. Isso me deixa mais perto ou mais longe de independência? Se deixa mais longe, não faz. Se deixa mais perto, considera. Simples assim, chato assim, eficaz assim. E no final dessa década você vai olhar para trás e perceber que não sentiu falta de nada importante. Você achou que precisava do carro novo, não precisava. Você achou que precisava da viagem cara, não precisava. Você achou que precisava impressionar pessoas que nem ligam para você. Não precisava. O que você precisava era de estrutura. E estrutura se constrói com decisões pequenas e chatas repetidas sem interrupção. Aos 99 anos, posso te dizer que não me arrependo de nenhum gasto que não fiz. Me arrependo de alguns que fiz. Cada dólar desperdiçado em algo sem valor foi um dólar roubado do meu futuro.
Felizmente não desperdicei muitos, mas os que desperdicei ainda me incomodam quando lembro. Você tem escolhas agora. Daqui a 20 anos não terá mais. A estrutura estará construída ou não estará. O patrimônio existirá ou não existirá. A independência será real ou será ilusão. E você não poderá voltar aos 55 e refazer as escolhas. O tempo terá passado. As oportunidades terão evaporado. O jogo terá terminado. Então aqui está minha pergunta final para você. Não retórica. Real. Quando você tiver 80 anos, olhando para trás, para este momento onde está lendo isso, você quer lembrar que agiu ou que adiou? Você quer lembrar que construiu ou que procrastinou? Você quer ter independência ou explicações? Porque as duas coisas não coexistem, você terá uma ou outra. Independência ou explicações, estrutura ou desculpas, dignidade ou dependência. E a única variável que determina qual delas você terá é o que você decide fazer hoje. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem. Hoje. A aritmética está na mesa. Os 6 ativos estão definidos, o caminho está claro. A única questão que resta é se você vai percorrê-lo. E eu não posso responder isso por você. Só você pode. Mas posso te dizer que cada dia que passa, sem agir, é um dia perdido permanentemente. E aos 50, 60, 65, você não tem dias sobrando para perder.